Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham. Então vamos contar aí com a colaboração de Ishvara. Então vamos entrar no capítulo 2. Capítulo 2, o capítulo 1 nós abordamos a discriminação entre o ser e o não ser, né? E o capítulo número 2 é a diferenciação dos 5 elementos. E os 5 elementos são aquilo que compõem, que constituem o que nós chamamos de Maya, a bela, inteligente arrogância, né? A ignorância. Que também é uma forma de arrogância do ponto de vista do Jiva, né? Antes de nós entrarmos aqui, essa síntese que eu fiz, alguém teve alguma questão importante referente àquilo que a gente precise abordar ou a gente pode seguir aqui? O ensino apresentado neste capítulo é chamado Karana Karya Vada, causa e efeito. Então, causa e efeito é um motor, né, de propulsão de Mitya. Mitya não é nada mais, nada menos do que causa e efeito, né? Fenômenos que impactam o field, né, produzindo efeitos contínuos. É por isso que Mitya se modifica sempre de um momento ao outro. Causa e efeito. A ideia sendo que um efeito, isto é, o que é o efeito do ponto de vista, né, da projeção desse universo aparente? O efeito são os 5 elementos, né? E a causa, o que seria a causa? Né? Os efeitos são as 3 energias, os 5 elementos, em outras palavras, Maya, e a causa é aquilo que nós chamamos de consciência e existência. É uma causa muito interessante porque ela causa o universo, né? Através do seu poder chamado Maya, ela causa o universo sem produzir nenhuma ação, sem fazer absolutamente nada. Esse universo aparece, né, dentro do âmbito da nossa consciência e existência, sem que nós façamos nada. Quem faz? O poderoso Maya, né? Que nada mais é do que as 3 qualidades, as 3 energias e os elementos que se desenvolvem, se desdobram a partir dessas energias. Esse capítulo é baseado no Chandogya Upanishada, no qual o ser é revelado como pura existência não dual. Normalmente o ser é revelado como consciência. Quase em todos os nossos textos vedânticos, o ser é apresentado e revelado como consciência, conhecimento puro, né? Consciência. Nesse Chandogya e nesse texto do Vidyaranya Swami, o ser Brahmana é apresentado como existência. Portanto, é uma análise muito interessante daquilo que nós somos, do ponto de vista um pouco mais filosófico, que é chamado a existência, né? Aquilo que é, né? The isness, né? Aquilo que é em tudo. Tudo que é devido a essa existência, e essa existência é Sat, o aspecto existência, né? Aquilo que é, né? Tudo que existe, existe devido a Sat, aquela existência, essa existência do ponto de vista absoluto, né? Então, esse é um texto que aborda o ser mais como Sat, como a existência, né?
Normalmente, o ser é revelado como consciência. O mantra que indica a identidade entre o indivíduo e a consciência Tattvamasi é mencionado 9 vezes no Chandogya Upanishad. Diz isso simplesmente uma curiosidade. Então, nós vamos fazer a análise, a investigação daquilo que nós somos, do ponto de vista da nossa existência, ok? So, recapitulando, o capítulo 1 estabelece o ser como consciência não limitada, mas não explica a conexão da consciência com o mundo material, qual parece ser bem diferente dela, né? Quando a gente apresenta aquilo que nós somos do ponto de vista da consciência, né, compreendendo que a consciência experimentada por nós é um reflexo dessa consciência, né, nós podemos analisar o relacionamento entre eu, a consciência, e minha mente, o meu intelecto e os objetos iluminados e revelados por essa luz refletida em minha mente. Então, esse relacionamento entre eu e consciência é muito bem analisado, estudado, estabelecido em quase todos os nossos Upanishads, né? Mas, nesse caso aqui, nós estudaremos e analisaremos o relacionamento entre os objetos que ocorrem no campo e a minha existência, a nossa existência. Portanto, no capítulo 1, estabelece o ser como consciência e estabelece o relacionamento entre a consciência e os objetos, mas não explica a conexão da consciência com o mundo material, o qual parece ser bem diferente dela. O Upanishadase, por quê? Como consciência, aquilo que revela e ilumina os objetos absolutamente aparecem como separados e independentes daquilo que a consciência é ali, né, como a fonte da luz que revela os objetos. Então, os objetos eles parecem exatamente como separados e diferentes da minha consciência. Mas, do ponto de vista da existência, nós vamos ver que é diferente. Entendeu? Quando nós analisamos, né, esse relacionamento entre Brahman, Sat, Chitananda, do ponto de vista de Sat, a existência, a gente vai estabelecer muito mais claramente esse relacionamento não dual entre a existência e os objetos, porque os objetos existem e existem tanto quanto a existência de Brahman, porque eles existem não separados de Brahman, né? Nós veremos isso em muito detalhe. Nossa, que coisa horrível ler essas letrinhas minúsculas. O Upanishad inicia com os seres vivos a revelação da consciência, porque é mais fácil do que revelá-la na matéria inerte, mesmo que exista na e também como matéria, né? Então, isso significa dizer que o relacionamento entre consciência e os objetos de qualquer modo, é fácil de ser compreendido, né? Porque é mais fácil do que revelar na matéria inerte. Os objetos sencientes, nós temos mais facilidade de estabelecer esse relacionamento entre a consciência e os objetos sencientes. Por quê? Quando a gente vê uma formiguinha, a gente vê que é um objeto senciente, é um jiva, e ela se move, ela responde inteligentemente ao seu meio ambiente, entendeu? Ela tem aquela inteligência que permite a ela desenvolver essas culturas, essas sociedades muito bem ordenadas, né? Então, a gente compreende claramente que existe consciência e inteligência ali, porque a gente vê na animação, na interação com os seus meios, a gente compreende que a consciência ela é operativa em tais seres, assim chamados jivas, né? Mas quando a gente vê um objeto inerte como essa jarra, né, é mais difícil para a gente compreender, né, o relacionamento entre a consciência e essa jarra, né? É muito mais difícil. Por quê? Porque essa jarra é constituída principalmente por tamas, e ela não reflete, ela não brilha a consciência de tal modo que ela se torne uma entidade conhecedora, experienciadora, uma entidade, entendeu? Senciente. Então, a jarra, não sendo uma entidade senciente, mas sim um objeto inerte, fica mais difícil para a gente estabelecer o relacionamento entre Brahman, né,
e a jarra. Mas é mais fácil para a gente estabelecer essa conexão, né, entre Brahman e os objetos sencientes que são vivificados, animados, né, e que possuem essa reflexividade, né, essa alta compreensão de que eu existo, eu percebo, eu respondo, etc. Então é mais fácil. Então, esse capítulo 2, vai estabelecer a conexão analisando nos objetos o aspecto da existência. O modo, essa análise da existência, né, do Sat, que existe, né, dentro de cada um de nós como jivas, né, e dentro de todos os objetos, sejam eles inertes ou sencientes, essa análise é importante porque vai nos permitir de compreender que Brahman, que a consciência, ela existe em tudo e em todos, até mesmo naqueles objetos que não refletem ou que não brilham com consciência. Né? Esses objetos que não refletem a consciência, ainda assim, eles vão ser determinados como consciência, existência, através dessas análises aqui. Consciência e existência e consciência. Eu existo e eu sou consciente. São dois fatos que se tratam realmente de um fato apenas, porque é impossível separar a minha existência da minha consciência. Então, eu acho que nós já, de qualquer modo, nós já compreendemos, né? Temos já diversos anos de estudos do Vedanta, compreendemos que nós somos conscientes, nós somos seres vivos, sencientes, conscientes, né? Com a capacidade de inteligência, né, do ponto de vista do jiva humano, e essa capacidade nossa, ela é não separada ou ela não independente da nossa existência. Em outras palavras, o fato que eu sou consciente prova ou é indicação irrefutável do fato que eu existo, porque eu preciso existir para ser consciente, né? Eu preciso existir para ser consciente e eu como consciência, eu existo, e como existência eu existo, eu preciso ser consciente de tal modo que eu possa determinar eu existo. Né? Então, naturalmente, essa jarra, muito embora ela exista e ela seja uma constituição de consciência, existência, né? Através de Maya, ela não tem a capacidade de dizer eu existo. Por quê? Porque a consciência refletida, ela não opera, ela não existe nesse objeto inerte, né? Então, nós, como jivas humanos, nós somos conscientes e nós somos existentes, a nossa existência prova o fato de que nós somos conscientes e a nossa consciência só é possível porque nós somos existentes. Então, são dois aspectos, são dois nomes diferentes daquilo que nós somos. Sat, eu sou, eu existo, né? E consciência, né? Eu sou consciência e inteligência pura. Então, esse capítulo estabelece a conexão analisando nos objetos o aspecto da existência. Porque a existência é uma só, será uma questão de experiência que não existam duas ou mais existências. Então, a existência e a consciência, nós já determinamos que a natureza da realidade é a não dualidade. Existe somente uma consciência, existe somente um Brahman, um ser, um sujeito, uma existência. Então, sendo a natureza do ser um sem o outro, né, a não dualidade, né, será uma questão de experiência, que não existam duas ou mais experiências? Essa é a pergunta. Minha existência, que obviamente é consciência, e a isness de um objeto, por exemplo, uma cadeira, não são diferentes. Ninguém pode argumentar com o fato de que uma cadeira é a isness da cadeira, mas não explica a conexão da consciência com o mundo material. Então, nesse capítulo, nós vamos analisar o relacionamento entre a existência, né, o princípio livre e independente chamado existência, aquilo que empresta, né? Empresta é uma palavra muito perigosa, porque ele não empresta, ele não concede, porque não existe nenhum ato da consciência e existência em conceder a sua consciência e existência a todos. Simplesmente, a existência de tudo ocorre dentro do âmbito dessa consciência e existência que é não dual, que é a
a nossa natureza, né, livre e independente de todos os objetos que ocorrem nela. Então, essa análise, ela vai estabelecer o relacionamento, né, não dual entre a existência de Brahman e a existência de todos os objetos inertes. Consciência é existência e existência é consciência. Eu existo, eu sou consciente. Eu existo, eu sou consciência, são dois fatos que se tratam, se relacionam realmente de um fato apenas, porque é impossível separar a minha existência da minha consciência. Ok, nós já estabelecemos isso. Esse capítulo estabelece a conexão analisando nos objetos o aspecto da existência, porque a existência é somente uma, não é? Na minha existência, que obviamente é consciência, e a existência de um objeto, de isness, de um objeto, uma cadeira, por exemplo, elas não são diferentes. Aí é que a gente começa a analisar, né, do ponto de vista mais prático, a existência minha, né, a minha existência como jiva, como entidade, corpo-mente, o experienciador, e a existência dessa jarra, entendeu? Elas são uma e a mesma. Então, isso é um pouco contraintuitivo, porque a gente, por questões linguísticas, a gente diz essa jarra existe e eu existo, né? Então, qual é a impressão que nos dá essas afirmações? Nos dá as impressões de que eu possuo a minha própria existência, né? O Fábio possui a sua própria existência, né? O Rosalvo possui a sua própria existência. E essa jarra possui a sua própria existência. Então, é como se existissem uma infinidade de existências, né? E é como se essas existências elas fossem originadas desses objetos, que nada mais são do que nomes e formas, né? Essa sobreposição de nomes e formas. Então, essa análise vai destruir, vai desmantelar essa noção de diferenciação de existência entre os objetos inertes e os objetos sencientes. Ninguém pode argumentar com o fato de que uma cadeira é. A existência da cadeira também é a consciência. Uma vez que tudo na existência existe, é fácil revelar a consciência em tudo. Este é um ensinamento único, porque ninguém investiga a natureza da existência. Então, essa é uma afirmação que significa dizer, né, que as filosofias independentes, muitas escolas de pensamento, elas não analisam, né, a natureza da existência. Elas sempre chegam a analisar, chegam ao ponto de sutileza, né, de analisar a natureza da consciência. E o Vedanta, ele analisa a natureza da existência. Se você não investigar, como pode saber do que se trata a natureza da existência? As pessoas estudam os objetos, mas não a existência dos objetos, porque a existência é tida como algo natural. Então, por exemplo, nós nunca tivemos esse problema existencial. Nós nunca ligamos para uma pessoa amiga e dissemos assim: eu estou com um problema aqui, eu preciso da sua ajuda. Dá uma passadinha aqui em casa, porque eu estou com dúvida agora se eu existo realmente ou se eu não existo. E aí a outra pessoa vai dizer: não, eu não preciso nem de sair de casa, porque agora a gente está com coronavírus. Eu vou dizer exatamente para você: você existe. Porque o fato de você estar ligando para mim, e nós tivemos essa conversa, é a indicação da sua existência, né? Então, nós nunca tivemos essa problemática existencial, esse questionamento, essa dúvida a respeito da nossa existência, né? Então, nós sabemos que nós existimos, a gente sabe como isso é intuitivamente, é evidente, é claro, é natural, nós nunca tivemos nenhuma dúvida a respeito disso, né? Então, isso é importante compreender, que nós sabemos que nós existimos. A única dificuldade aqui é compreender que a minha existência não é diferente da existência de outras pessoas e a minha existência não é diferente da existência de todos os objetos inertes, tá? Então, a gente está começando a compreender onde é que essa análise vai nos conduzir. Vai nos conduzir sempre na mesma lógica que é a base dos Upanishads,
de que é Aham Brahmasmi, tudo é somente Brahman, tudo é somente consciência e existência. Né? Ok, questões resolvidas do capítulo 2. As questões a serem resolvidas através desse capítulo 2. A existência é uma substância que permanece independente? Essa é uma questão. Nós estabelecemos, já em outras análises da consciência, a gente diz que a consciência é livre e independente da matéria. Ela é uma entidade, é um princípio, é um fator independente da matéria. Esse universo físico-material ocorre e a consciência, ela é uma entidade, um fator independente. Né? Então, a existência, do mesmo modo, será que ela é uma substância, um princípio, um fator, uma entidade independente ou ela depende do universo? Porque quando a gente diz o universo existe, né? Imediatamente a gente pensa que a existência é uma propriedade dos objetos, do universo. O universo existe, portanto, a existência ela é originada do universo. O universo ele produz a sua própria existência, portanto, nós dizemos o universo existe. Né? Então, a questão aqui é, será que a existência como um todo é uma substância dependente ou independente da matéria, dos universos, dos objetos sencientes e dos objetos inertes? Ou será que é uma propriedade, né, dessas substâncias que constituem o universo, né? As três energias, os elementos primários, secundários, todas essas coisas que no final constituem todos os nomes e formas dos objetos, né? Será que essa existência é uma propriedade dessas substâncias? Será que essa existência é uma ação, né? Porque a gente, de novo, a gente utiliza essa palavra existência como um verbo, dizendo assim, isso e aquilo existe, né? A árvore existe, o passarinho existe. É como se todos esses objetos estivessem existindo, como se fosse uma ação. A linguagem nossa, ela implica, né? Nessa equivocada dedução, conclusão, de que tudo que é um objeto aqui, né, possui essa qualidade, né, ativa de existir. Né? Então, o objeto existe. A jarra existe, é como se ela estivesse fazendo alguma coisa de tal modo que ela exista. Né? Não é uma ação, não é uma propriedade, ela é livre e independente de tudo que existe no universo. Por exemplo, se você diz que uma árvore existe, isso significa que ela está realizando algum tipo de esforço, ela está exercendo a sua capacidade de existir. Um passarinho existe, uma árvore existe, uma cadeira existe, nós existimos, as formigas existem. Então, nos dá a impressão de que esses objetos estão exercendo as suas propriedades ou as suas ações, os esforços de, né, esse exercício de existir. Não, eu estou constantemente, quando eu acordo de manhã, eu lembro, eu existo e agora eu vou continuar produzindo a minha existência durante todo o dia. Né? Não, nenhum objeto precisa fazer alguma coisa para existir, porque a existência ela não é um produto, não é originada de nenhum de nós, não é nenhum objeto. Okay? Então, é livre e independente, é um princípio totalmente independente. Nós não precisamos fazer nada para existir. Se você não acha que o objeto está fazendo algo, o que exatamente significa a palavra existir? Né? O que significa essa palavra que eu existo e as coisas existem? Né? Então, vamos analisar um pouco mais a natureza da existência. Mesmo princípio da análise que nós já fizemos em diversos outros textos, né, referentes à consciência. A existência de um objeto, qualquer que seja, não é parte, não é produto e não é propriedade de nenhum objeto. Então, a existência desse copo não depende, né, de uma das partes que constituem o copo, não depende de um produto, né, desse copo, ou de uma propriedade, ou de um atributo, né?
não depende de nada disso. Né? A existência de qualquer que seja o objeto, né, é, como nós já vimos, é livre e independente de todo e qualquer objeto. Do ponto de vista da consciência, a gente diz que a consciência não é parte, propriedade, produto ou atributo de nenhum objeto. E, principalmente do ponto de vista nosso, né, digo humano, não é parte, produto ou propriedade da nossa construção corpo-mente. Né? Então, do mesmo modo, a existência, a minha existência, ela não é parte, produto ou propriedade dessa construção corpo-mente. A minha existência é um fator livre e independente. A existência não é limitada pela periferia, pelos confines, pelos contornos, pelos limites desse meu corpo. Eu existo, entendeu? Não como alguma coisa que eu faço, que eu me esforço, que eu exercito diariamente, e essa minha existência, ela não é confinada ou limitada nas bordas, né, na periferia, nos limites dessa construção corpo-mente. Ela não é limitada por minhas noções intelectuais, emocionais, nada disso limita. Ela não existe dentro do âmbito dessa construção. Essa construção corpo-mente existe dentro do âmbito dessa existência que, por natureza, é uma sem uma segunda, é não dual. A existência não é limitada pelos confines dos objetos. A existência é positiva, é intangível, omnipresente, invisível, exatamente como o espaço. Novamente, o espaço pervade todos os objetos de Mitya, né? A existência, ela pervade todos os objetos de Mitya, sejam eles sencientes ou insencientes, inertes. Esse é o ponto. A existência sobrevive quando todos os objetos existentes desaparecem. Então, novamente, a existência de todos os objetos, a existência que aparentemente é uma função dos objetos, ela permanece como existência mesmo que os objetos desapareçam, mesmo que eles sejam destruídos, que eles sejam reciclados, que eles sejam dissolvidos, que sejam queimados. A existência, ela permanece inalterada. Por quê? Porque ela não é parte, produto ou propriedade de nenhum objeto. Ela é um princípio, um fator independente que pervade, permeia e que empresta, né? Não é que ela empresta como um ato de fazer alguma coisa, não existe uma ação, que ela fornece sem fazer nada a existência a tudo e todos os objetos de Mitya, né? Então, quando meu copo ele é destruído, né? A matéria-prima desse copo, ela permanece. Caiu, quebrou, ainda assim, a matéria-prima, que nesse caso é a porcelana, permanece. Né? Ela não é destruída. Do mesmo modo, a existência de tudo, toda vez que esses objetos eles são desassemblados, são queimados, são reduzidos a cinzas, a existência deles permanece. Por quê? Porque a existência ela não depende dos objetos, os objetos dependem da existência, mas a existência é livre e independente de todos os objetos. Ela jamais é afetada por nenhum aparecimento de objetos ou destruição dos objetos. Não. A menos que a existência esteja associada a um objeto, o nome e uma forma ela não pode ser experienciada. O mesmo princípio, a gente dizia antes, a consciência, muito embora ela seja livre e independente de tudo, ela pervada tudo, né? Ela não seja confinada em nenhum objeto, nenhuma matéria, ela permanece infinitamente em todas as direções, né? Permeando e pervadendo tudo, mas ela só pode ser observada, essa consciência, em associação com alguns objetos. E no caso da consciência, a gente precisa de um objeto jiva, um objeto senciente, que a gente possa perceber, não, a consciência está presente. Por quê? Porque eu vejo aquela formiguinha andando, eu vejo esse coronavírus se espalhando, se propagando, então a gente vê que é consciência pura, inteligência pura, é um ser, né, constituído através dessa inteligência de Ishvara.
Então, tudo que existe, que se move, que percebe, que responde ao seu meio ambiente, a gente naturalmente, facilmente, intuitivamente, diretamente, através da nossa percepção sensorial, a gente estabelece que a consciência está presente, né? Já no caso da existência, a gente precisa fazer um outro tipo de observação, porque a gente não consegue ver a consciência nos objetos inertes. Nos objetos inertes, a gente percebe, não, é impossível que isso aqui seja feito de consciência, mas isso aqui é feito de consciência, entendeu? Só que esse produto da consciência, ele não brilha, ele não reflete a consciência de tal modo a produzir aquilo que nós nos referimos como senciência. Então, sem essa consciência refletida, a gente não percebe a existência da consciência nesses objetos. Do mesmo modo que a gente não percebe a existência da consciência num corpo de um jiva morto, né? Se o indivíduo morre, aquele corpo é um corpo livre, né? Ele já não tem os pranas, ele já não tem o corpo sutil ativando, né? E processando, né? Todo o sistema, né? Ativando tudo e os sistemas fisiológicos, mentais, neurológicos, etc. Quando esse corpo sutil se desprende, a gente vê o corpo é ali, já está num processo acelerado de decomposição, mas ainda assim ele é constituído, mantido e, nesse caso, deconstruído, né? Desconstruído, dissolvido, deteriorando, né? Destruindo, né? Sendo corroído, né? Porque uma vez que a mente deixa esse corpo se torna simplesmente matéria inerte em decomposição. Esse aqui não se decompõe, esse é matéria inerte. Ele é constituído de inteligência pura, mas ele não possui, ele é matéria inerte, ele não possui, né? Temos uma matéria orgânica que é sujeita a essa decomposição, né? Uma matéria. Talvez o Fábio, um dia desse, possa explicar melhor essa distinção. Mas esses objetos, eles não se decompõem, mas o corpo humano, ele vai se decompondo, né? E ele vai retornar, né, em seu formato original, que são as 3 energias e os 5 elementos que voltam, né? Ou eles são queimados, ou eles são decompostos embaixo da terra, né? E tudo volta às suas origens, né? Nada é criado, nada é destruído, simplesmente as coisas vão sendo tiradas, extraídas, né, dos elementos e retornadas aos elementos. Mas tudo isso para estabelecer esse paralelo entre a consciência e a existência. E o fato de que a existência ela é claramente identificada nos objetos inertes, enquanto que a consciência não é claramente identificada, né? Mas, através de algumas análises, a gente compreende que até mesmo um cadáver, né, em fase de decomposição, é a consciência. A única diferença é que o corpo sutil daquele jiva humano, ou daquele jiva cachorro, aquele jiva gato, aquele corpo sutil, ele se desassociou do corpo de tal modo que aquele corpo se torna matéria orgânica em decomposição, né? Já esse objeto, ele não se decompõe, a existência desse objeto, sim, pode ser muito bem estabelecida, porque a gente sabe que nada, tudo e qualquer objeto que exista, essa existência não depende do objeto, não foi fornecida por objeto, não foi originada pelo objeto em si, mas é simplesmente um fator livre e independente dentro do qual tudo existe. Esse é o ponto. Então, a menos que a existência esteja associada a um objeto, um nome, uma forma, ela não pode ser experienciada. Então, do ponto de vista de experiência, a gente experiencia, né, a existência, né, do indivíduo jiva, né, quando o corpo, né, está sendo ativado pela mente, pelo corpo sutil, corpo físico, né, está associado ao corpo sutil, então a gente vê a consciência refletida ali, né? Quando o corpo sutil deixa o corpo físico, aquela consciência refletida, ela já não ocorre e a gente não identifica a consciência naquele corpo em decomposição. Mas já esse corpo, esse objeto aqui, a gente pode observar
né, a existência dele, entendeu? A menos que ele seja queimado ou destruído. Ele permanece eternamente demonstrável a existência. Por quê? Porque o copo existe, né? E tudo que está aqui existe, né? Então, a existência de um objeto só pode ser demonstrada através do seu nome e da sua forma. Se a gente destruir, queimar e reduzir isso em poeira, aí a existência dele não é realmente percebida, experienciada. A existência não tem diferenças, não há divisões dentro dela. Ela não possui partes e propriedades, mas ela aparece como se ela fosse inerente aos objetos, e a gente, de novo e de novo, não, eu acredito nisso que o Vedanta está dizendo, mas se eu quebrar esse copo já não existe. O que existirá serão pedacinhos de argila, pedacinhos de cerâmica, né? Mas o copo, ele vem dissolvido. Esse é o engano, pensar que a existência desse copo é diferente dos cacos de argila, dos cacos de cerâmica, caso esse copo caia no chão. Não, a existência é somente uma, né? Esse é o ponto. A existência não tem diferenças, não há divisões nela, não possui partes ou propriedades, a existência em si é consciência pura, né? Então, como estabelecer esse relacionamento entre existência e consciência? Nós já vimos, né, que a consciência é uma prova irrefutável da existência da mesma, e a existência da mesma requer uma consciência que possa estabelecer a existência da mesma, tá? Então, são simplesmente dois nomes para o mesmo princípio. Os objetos, o objetivo desse ensino é aprender a apreciar a existência de tudo como sendo a própria consciência de uma pessoa. Então, tudo que existe nada mais é, mas eu, consciência, existência infinitamente não limitada. Os objetos, né, aparecem e desaparecem dentro do âmbito da minha consciência e existência e não separados da minha consciência e existência. Eles ocorrem na minha mente e a minha mente ela existe não separada da minha consciência. Tudo ocorrendo dentro do âmbito da minha consciência. Então, os objetos, eles existem e eles são a consciência aparecendo nesse status relacional com nomes, cores e formas, né? Então, os nomes e formas de todos os objetos são fornecidos por Maya. Maya, o grande mágico, né? O grande trucador. Para experimentar a não separação entre os objetos e o ser, a consciência, o nome e a forma devem ser negados. É claro que os objetos não são conscientes. Então, como poderiam ser consciência? Então, vamos analisar essa passagem aqui. Para experimentarmos a não separação entre os objetos, né, os objetos inertes, vamos dizer assim, e a consciência, né, o nome e a forma do objeto devem ser negados. Então, como é que a gente vai negar o nome e a forma do objeto? É claro que os objetos não são conscientes. Esses objetos, principalmente inertes, não refletem, eles não produzem senciência. Então, como eles poderiam ser a consciência? Essa é a questão. Quando Maya cria a matéria a partir da consciência, ela cria um corpo sutil e um denso, que são feitos dos 5 grandes elementos, né, os elementos primários, que nós já conhecemos. O corpo denso, o corpo inerte, o corpo físico material, né, ele não é senciente. Esse é o ponto. Esses corpos constituídos principalmente de Tamoguna, eles não se tornam seres sencientes. Se eles fossem constituídos por mais sátiva, eles teriam um corpo sutil, né, operando neles, e eles teriam ideias, noções e respostas, né, próprias, desenhadas, né, seja intuitivamente, né, a partir do corpo causal, ou até mesmo, né, desenvolver uma inteligência rudimentar de começar a decidir, não, eu não quero que o Arlindo
me utilize agora, porque ele já está comigo já há muito tempo e eu quero simplesmente um descanso, eu quero ver um break, né? Quero descansar um pouco, não quero servir mais de recipiente, né? Então, não, eles existem e eles são fundamentalmente constituídos por Tama, eles são inertes, entendeu? Eles não são sencientes. O corpo sutil já é um outro corpo, né? Ele é nascido de uma dominância constitutiva, né? De Sattva. E essa Sattva, ela permite que a consciência brilhe, né? Esse corpo sutil, se reflita, né? Reflita no corpo sutil, de tal modo que esses objetos chamados jivas, eles se tornam sencientes. Sencientes significa que eles percebem os seus meios ambientes. Eles percebem e eles respondem, acordem com os seus programas, seus condicionamentos, né? Sejam eles jivas humanos ou outros jivas. Eles respondem de acordo com os seus programas, né? Então, o corpo sutil que confere à consciência a existência o poder de experienciar e conhecer, de modo que ele aparentemente se torna senciente. Veja bem que tem uma palavra ali dizendo aparentemente. O corpo sutil, que na verdade ele não é nem aparentemente senciente, ele produz esse fenômeno aparente chamado jiva, que é uma entidade experienciadora e conhecedora. Ela é aparentemente consciente, como jiva, no sentido de que essa consciência refletida, ela depende da consciência original, mas nesse texto a gente vai analisar muito bem esse conceito de consciência original e consciência refletida, né? Então, esse jiva humano, que é o reflexo da consciência original, entendeu? Ele não possui luz própria, ele não possui consciência própria. A gente diz resolver o jiva na consciência, compreender que o jiva, na verdade, ele não possui luz própria, ele não possui consciência própria. A consciência que o jiva desfruta não é livre e independente. O jiva, a gente só diz que ele é livre e independente quando ele reconhece que a sua consciência e existência é uma, que é a consciência e existência de Brahman, entendeu? Infinitamente não limitada. Resolver o jiva em Brahman significa reconhecer que o jiva, na verdade, ele é um veículo, um meio, um médio através do qual eu me torno essa entidade experienciadora que se relaciona com os objetos constantemente em modificação. Mas eu, em minha natureza essencial, livre e independente, eu sou o Brahman. Ram Brahmasmi. Né? O Jiva se resolveu em Brahman. Né? Mas o Jiva, por si mesmo, ele desfruta da consciência de Brahman, que na verdade é a sua própria consciência, mas devido a esse poder de Maya, essa realidade, essa verdade é ocultada, e o Jiva pensa que ele, em realidade, é uma entidade independente, separada, e que ele possui consciência própria. Né? A ciência, né, em geral, todos os nossos conhecimentos científicos pressupõem que nós, né, os experimentadores, os cientistas, os seres inteligentes, nós possuímos, né, consciência própria. Né? Não, a consciência que nós desfrutamos é uma consciência que pertence a eu, né, Brahman, né, consciência Satchitananda. Né? Então, isso é que significa aparentemente. Então, o corpo sutil confere à consciência existência o poder de conhecer, de modo que ele aparentemente se torna senciente. Mas, na verdade, se trata de matéria sutil inerte. Essa às vezes, é dura de digerir, né? Dizer que eu, Jiva, não passo de matéria inerte. Não, mas eu tenho tanta sátiva, eu sou muito sutil, o corpo sutil é chamado sutil porque é extremamente sutil. Como é que você pode dizer que eu sou matéria inerte? Sim, o corpo sutil nada mais é do que matéria sutilizada. O corpo físico nada mais é do que energia grossificada. Então, aquilo que nós somos do ponto de vista do nosso corpo sutil, entendeu? Nada mais é do que matéria inerte,
cuja propriedade permite a consciência de brilhar ou refletir para produzir aquilo que nós chamamos eu, o Jiva, a entidade experienciadora, a entidade conhecedora. Mas, fundamentalmente, o Jiva nada mais é do que matéria inerte. Os 5 elementos densos, no entanto, não têm um corpo sutil, porque são feitos do aspecto tamásico de Maya. Os 5 elementos densos, grossificados, né, quando eles realmente se tornam espaço, ar, fogo, água e terra, né, eles são densos e eles não possuem fundamentalmente um corpo sutil, porque eles são uma projeção de Maya em seu aspecto tamoguna. Tamas produz os elementos, esse universo físico material, e esse físico material, até mesmo o jiva humano, que é constituído também, né, por esse aspecto tamásico. Então, existe o corpo do sutil, que é constituído por muita sáttva, mas esse corpo sutil, muito embora sutil, ele ainda assim é matéria inerte. Tudo o que existe embaixo da linha de Maya é matéria barra energia, né? Energia sutil, energia grossificada, mas tudo que existe abaixo da linha de Maya, inclusive Maya, nada mais é do que Prakriti, matéria inerte. Existe somente um princípio consciência que, de qualquer modo, através dessa inteligência, né, Maya Shwar, produz esses objetos, né, infinitos em números, todos eles objetos constituídos por matérias inertes, ok? A gente vai compreender no desenvolver desse texto o que é o Jiva e por que o Jiva, e somente o Jiva humano, tem essa capacidade de realizar e reconhecer a sua real identidade como Brahman, entendeu? Mas o Jiva, em sua constituição corpo-mente, ele não é nada mais ou nada menos do que matéria inerte, é o barro, são os elementos, entendeu? A gente sabe que tamas tem a dominância de tamas nesse corpo, ela possui a propriedade que, em analogia, ela não reflete, mas ela absorve a consciência, entendeu? Então, essa consciência, ela não se expressa como ciência. Ok. Vamos abrir, então, para 5, 10 minutos de pergunta e resposta, se alguém quiser abordar algum desses temas referentes ao relacionamento entre a consciência e os objetos, a existência e os objetos, e o relacionamento entre essas duas naturezas de Brahman, que é a existência e a consciência. Alguém gostaria de contribuir, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta? Fábio, você estava presente quando esse copo aqui é feito de matéria, e essa matéria desse corpo, porque ele não requer um corpo sutil associado a ele para ele existir, ele não é um ser senciente, ele se torna um objeto que não sujeito à decomposição orgânica. Você teria alguma coisa, do ponto de vista, né, do seu conhecimento científico biológico, para ilustrar isso? Então, os seres sencientes é aqueles que têm a consciência associada a Anamaya Kosha, né? Então, não, deixa o sânscrito de lado. O corpo de comida. Então, aquilo que produz senciência associada aos corpos mais densos, macrocósmicos, eles estão associados com matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica, ela mantém vitalidade enquanto está a associação com o corpo sutil,
vivificado pela consciência. Quando essa dissociação acontece, tudo tem crianças aqui tumultuando, coronavírus time. E quando essa consciência é dissociada, então tudo entra em putrefação, né? Como acontece com... Agora, a minha questão, a minha dúvida, Fábio, é porque eu não tenho muito conhecimento científico, é que um corpo como esse aqui, um objeto como esse aqui, ele não é considerado matéria orgânica também? A composição é predominante mineral aí, né? Então, existe uma composição orgânica, né? Então, essa questão que quando eu estava desdobrando, por que esse material aqui, ele não se decompõe? De repente, ele se decompõe ao tempo, entendeu? Sim. Do modo da matéria orgânica de um corpo físico, né? De um ser senciente, como um cachorro, gato, mosquito, barata, givas, humanos, etc. Então, a distinção aqui é na constituição de um objeto denso, inerte, como um copo de argila, né? E o fato de que embora não associados a um corpo sutil, entendeu? Ele é constituído de pura tamas, ele ainda assim, em não associação com o corpo sutil, esse organismo chamado copo, ele não se decompõe, ou se decompõe ao longo de muitos anos, entendeu? Assim, né, Nagar, aquilo que a gente sabe, que toda a matéria, ela se transforma de alguma maneira, mas a gente tem uma condição mais estática em relação àquilo que é o reino mineral, né? E na matéria orgânica, a gente também tem estados de matéria que perduram muito mais, porque elas estão numa condição mais estática, né? Por exemplo, é orgânico, tem elementos orgânicos no petróleo, mas ele está numa condição tão estática que ele vai durar por muito tempo. Você tem materiais que vão se decompor depois de muito, muito tempo, né? Mesmo não tendo consciência associada como consciência refletida. Mesmo não tendo um corpo sutil. É isso. É interessante. Então, a distinção é mais ou menos essa, né? É uma orgânica, mas fundamentalmente é mais uma pedra, né? Mais um mineral. Exato. Então, são constituições muito mais bem estruturadas, estáveis, e elas se modificam e se decompõem ao longo do tempo, porque tudo aqui se modifica, mas não é como a carne, o flesh, né? O físico de um jiva, né? O Arlindo, que requer muito mais raja, muito mais sátiva do que isso aqui, né? Sim, o Henrique é biólogo também, vai poder Diz aí, contribuir alguma coisa. Fechado o áudio, Henrique. opa, está ouvindo aí? Eu acho que uma diferença que existe entre o mineral e, digamos, e os organismos que se conhecem como seres vivos é que os seres vivos carregam informação, né? E essa informação, o mineral não carrega informação, né? A informação é carregada pelo material, pelos ácidos nucleicos. E isso separa claramente de um mineral inerte de qualquer outro, de um ser de que se conhece, digamos que em biologia se conhece como ser vivo, né? Ou seja, a informação é o que diferencia, né? Na pedra não tem informação, né? Por exemplo. Então, essa é uma distinção muito importante que eu acho, né? Que tem que ser feita para discriminar entre esses dois, digamos, né, estados. Né? Essa é uma observação, uma análise bacana, entendeu? O fato de que esses seres, né, mais estáticos, mais inertes, eles não têm a capacidade de conduzir essas informações, a desenvolver inteligência, né? Mas ainda assim não explica tanto o fato desses objetos mais fundamentalmente tamásicos, eles não serem, eles não se entrarem em composição tal qual
objetos sencientes, né? Essa é a chave ainda mais importante. Ô, Naga, tem uma reflexão que surge aqui, né? Que, como, de acordo com os Vedas, tem contemplações a respeito das ciências biológicas, assim, que são muito convergentes. Então, a gente tem o reino mineral, né? Que até às vezes os Vedas falam em minerais como uma espécie de jiva, num estado muito ainda incipiente, né? Mas aí, quando a gente tem aquilo que a gente entende na biologia como vida de fato, é o reino vegetal que ele vai converter aquilo, porque a gente também é minério, o corpo também é minério, né? Mas a gente tem uma carga orgânica grande associada e por isso tudo se decompõe. E aí, no reino vegetal, é onde tem uma conversão. Para que você tenha metabolismo nas plantas, por exemplo, é preciso que haja uma conversão que é feita pelo reino vegetal daquilo que é inorgânico em orgânico. Então, o carbono inorgânico ele passa a ser orgânico, o nitrogênio inorgânico ele passa a ser orgânico. Então, me parece que isso tem muito a ver com uma condição de conforme a capacidade de reflexão da consciência nesses objetos que passam a ser evolutivamente objetos animados, né? Seres vivos de fato, sem ciência de fato. Então, há essa evolução da matéria em associação com a consciência. E aí também ela se torna ainda menos, numa condição menos estática e mais transitória mesmo, né? Porque é para que ocorra uma experiência transitória na consciência, né? O Jiva é uma experiência transitória da consciência. Ótimo, super legal. Então tá. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado a todos.